né? Como, de que maneira a sua casa, a minha casa, o seu lar, o meu lar, de que maneira ele pode se tornar um ambiente melhor, um abrigo melhor, né? De que maneira Deus quer que os nossos lares sejam instrumentos do seu amor, da sua graça, da sua manifestação, da manifestação do seu poder, né? É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, tá? E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué. Josué, nós vamos ler no capítulo 2. Capítulo 2 de Josué. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 21. Josué, capítulo 2, os versículos de 1 a 21. E eu quero convidar então a homens e mulheres participarem comigo desta leitura. As mulheres lerão os versículos ímpares. E os homens lerão os versículos pares. Josué, capítulo 2, os versículos de 1 a 21. As mulheres lerão os ímpares. E os homens lerão os pares. Leamos, pois, a palavra do nosso Deus. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísseis do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que,
assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizesse descer, se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Podem sentar, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Meus irmãos, a casa, o lar que Jesus Cristo, Ele é Senhor, é um lar onde nós começamos a usufruir, começamos a viver, começamos a experimentar de fato um pedacinho do céu. O lar abençoado por Deus, e a maior bênção de Deus para os nossos lares é a presença dEle. É a presença dEle, irmãos. Porque se há problemas, se há dificuldades, se há aflições em nossos lares, mas se Jesus está presente, esses problemas, essas dificuldades, essas aflições, elas irão nos fazer crescer, elas irão nos fazer enxergar o seu cuidado, o seu amor e, acima de tudo, a sua providência para as nossas vidas. Da mesma forma, quando nós temos bênçãos, vitórias, abundância, suprimento, saúde, e Jesus também está presente em nossos lares, nós iremos dedicar, nós iremos reconhecer, nós iremos de fato dizer ao Senhor que todas essas bênçãos, essas vitórias, tudo aquilo que está acontecendo de bom é também por causa da sua presença, é por causa da sua ação. Ou seja, Cristo, Ele precisa ocupar sempre na minha vida e em nossos lares um lugar de destaque, um lugar de primazia, né? Ele deve ser o centro das nossas vidas e dos nossos lares. Meus irmãos, eu sempre gostei muito desse texto, e sempre enxerguei esse texto com muitas riquezas de detalhes. E eu quero pensar com você nessa noite, de que maneira a sua casa, ela se torna um ambiente melhor, à luz do texto que nós acabamos
de ler, né? E esse texto nos fala sobre uma missão. Esse texto nos fala, na verdade, sobre a experiência que Josué vai ter de enviar, né, espias para a cidade de Jericó. E esses homens, eles têm exatamente a missão de se infiltrar, de entrar ali naquela cidade. E entrar de uma forma onde eles não fossem percebidos, eles não fossem identificados. Era uma missão, podemos dizer assim, secreta. Era uma missão confidencial. Era uma missão onde eles estariam aqui para colher o máximo de informações e trazer então para o povo de Israel. E isso não é nada inédito, irmãos, na experiência do povo de Deus. Muitas outras incursões, muitas outras situações semelhantes a esta já havia acontecido. Mas um fato chama-nos a atenção neste relato. É que esses homens, eles vão se encontrar com uma prostituta, com Raabe. Eles vão adentrar então na casa dessa mulher. E é exatamente no texto onde nós lemos, e eu quero me ater, irmãos, a partir do versículo 8 em diante. Eu quero entender que do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 7 é o contexto do que nós vamos expor, tá? Então, o pano de fundo, o ambiente histórico, o ambiente comum que acontece esse diálogo e acontece exatamente essas instruções e essas lições, o contexto desse ambiente está aí do versículo 1 ao versículo 7. Né? Esses homens, eles entram então na casa desta mulher. Né? A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que existem muitas coisas que Deus, Ele faz e que nem sempre nós compreendemos a forma, né? O jeito, a maneira como Deus age, como Ele faz. E esse é um dos textos exatamente assim, né? Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que essa mulher é despertada por um sentimento de temor e ao mesmo tempo um sentimento de confiança. Essa mulher, ela não está apenas ocultando esses homens, não está apenas escondendo esses homens, e de alguma forma sendo usada por Deus. Não é apenas isso. Ela poderia simplesmente despedir esses homens. Ela poderia simplesmente dizer: olha, eu livrei aqui a alma de vocês, não é? Vocês estão vivos graças a mim, então passa aí um trocado e rapem fora, saiam daqui, porque se descobrirem que vocês estiverem de fato aqui ou permanecem aqui, não é só a vida de vocês que estão em perigo, a minha vida também. Mas percebamos que a atitude dessa mulher em face ao que estava acontecendo na sua casa é uma atitude diferente. E eu quero exatamente ler com você agora o que é que essa mulher fala acerca das suas impressões, aquilo que ela havia ouvido, aquilo que ela estava vendo acontecer entre o povo de Deus. Os versículos de 9 a 11. E lhes disse aos espias: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Em outras palavras, essa mulher, ela fala sobre os feitos de Deus. Ela abre a boca e ela diz: olha, eu sei o que é que Deus está fazendo em prol de vocês. E isso tem nos trazido temor. E isso tem nos trazido, na verdade, o sentimento que mais cedo ou mais tarde, a mão do Senhor também estará sobre nós. Em outras palavras, irmãos, a nossa casa, ela se torna um ambiente melhor, se torna um abrigo melhor quando há confiança e temor diante das ações
e das promessas de Deus. É exatamente esse sentimento que essa mulher transmite, confiança e temor diante das ações e das promessas de Deus, dos feitos de Deus. Ela declara exatamente aquilo que ela estava ouvindo dizer acerca de Deus. Ela declara exatamente acerca daquilo que Deus estava fazendo entre o seu povo. E ela diz, olha, nós estamos realmente apreensivos. Nós estamos realmente percebendo que mais cedo ou mais tarde, isso também acontecerá conosco. Meus irmãos, a confiança e o temor diante daquilo que Deus faz nas nossas vidas, diante daquilo que Deus já fez nas nossas famílias, é algo que precisa estar presente nos nossos lábios e em nossos corações. Tem histórias que eu ouvi quando ainda era garoto, histórias da minha família. E uma das histórias que eu nunca esqueci foi a conversão do meu bisavô. Minha bisavó, ela se converteu primeiro e ela era costureira. E ela dizia que era com muito constrangimento que ela costurava anualmente a mortalha do Raimundo, né, do seu esposo, para ele brincar carnaval. E muitas vezes ela dizia que alguém chegava da igreja e dizia, mas dona Luísa, não costura esse negócio não, esse homem vai brincar o carnaval, essa festa do inimigo. Eu dizia, pois é, mas é meu marido e eu sou costureira, eu pede para fazer, compro o tecido e eu faço esse negócio. Minha bisavó contou que, certa vez, o seu esposo, né, o seu marido, ele estava na casa de uma mulher. Na verdade, como nós estudamos aqui pela manhã, né, não havia muito essa coisa de amante, não era muito publicada, mas acontecia. Então, era uma das mulheres que ele tinha, enfim, uma das amantes. E ela contou que essa mulher já há algum tempo vinha no juízo dele, olha, você tem que deixar sua mulher, porque você disse que quer ficar comigo e fica lá e cá, você tem que resolver esse negócio. E ela conta que naquele dia, ali, a mulher simplesmente disse, olha, é o seguinte, eu já vi que você está me enrolando, você não se decide entre, né, a sua esposa e a mim, então assim, se você não pode ser minha, né, você não pode ser meu, você também não vai ser dela, eu vou resolver isso hoje. Aí pegou uma faca e partiu para cima dele. E aí naquele momento, né, ele lembrou-se de Deus. E ele contou para minha bisavó que ele disse assim, olha Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Se o Senhor me tirar, sair desse quarto, dessa casa aqui vivo, eu vou aceitar o Senhor. E aí na hora, nesse pensamento, ele simplesmente apagou, né? Se fez ali, fingimento de que desmaiou. E a mulher, Raimundo, pelo amor de Deus, e começou a bater de um lado e bater de outro, aquela coisa toda, acorda, homem. E aí eu sei que ele saiu daquela, né? Conseguiu chegar em casa, e não falou nada a princípio, obviamente. Quando foi no domingo, ele disse, Luísa, prepara minha roupa que hoje eu vou para a igreja. Ela estranhou, igreja? Raimundo dizendo que vai para a igreja hoje? E lá ele foi, e naquela noite, ele de fato entregou a vida dele para Jesus. Posteriormente, ele chegou para ela e contou exatamente tudo o que havia acontecido. E ela disse, foi assim, meu filho, que Deus salvou o seu bisavô, salvou meu esposo, né? Irmãos, são histórias, na verdade, que mostram o agir de Deus em circunstâncias adversas, em circunstâncias improváveis, em circunstâncias que simplesmente a gente não podia imaginar. Aquela mulher, ela tinha no coração um misto de confiança e de temor a Deus. E isso muda, irmãos, qualquer ambiente. Isso muda qualquer relacionamento. Isso muda os nossos lares, a nossa casa. A nossa casa, ela se torna um melhor ambiente quando há exatamente a confiança e o temor diante das ações e das promessas do nosso Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que, diante dessas afirmações dessa mulher, surge uma preocupação. Olha, Jericó será invadido, será destruído. E como é que vai ficar minha família?
Como é que vai ficar meu pai? Como é que vai ficar minha mãe? Como é que vão ficar os meus irmãos? Veja que no versículo 12, ela pede, ela roga para que aqueles homens fizessem um juramento. E ela diz: agora pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a vossa vida, a nossa vida, da morte. Essa mulher, ela faz esse pedido, irmãos, e agora a preocupação dela é com o seu lar, é com a sua família, é com a sua casa. Então, eu penso que essa é uma segunda lição importante que nós extraímos desse texto, meus irmãos, que a nossa casa, o nosso lar, ele se torna um ambiente melhor, ele se torna um abrigo melhor, quando toda a família é alcançada pela misericórdia do Senhor, quando há esse reconhecimento que nós estamos aqui é por causa da graça imerecida de Deus, nós estamos vivos, irmãos, estamos com saúde por causa da misericórdia do Senhor. Se a gente sai de manhã e volta à noite, volta à tarde, é por causa da misericórdia do Senhor. Não há absolutamente nada em nós que ocorra por méritos, ou porque de alguma forma nós estamos lutando para isso. Não, é graça, é favor, é misericórdia do Senhor. E como é tão importante nós dizermos isso, irmãos. Como é tão importante nós nos apegarmos às misericórdias do Senhor. Como é tão importante nós declararmos: Deus tem sido misericordioso para com a minha vida. Deus tem sido misericordioso para com a minha família. Deus tem nos orientado, Deus tem nos livrado do pecado, da queda, do engano. Deus tem fortalecido a nossa fé, o nosso coração, o nosso ânimo. É Deus que tem feito isso. Porque merecemos, porque estamos servindo a Ele, porque somos bonzinhos? Não, por causa da misericórdia dEle. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então essa mulher, ela evoca exatamente isso. Olha, assim como eu estou sendo misericordiosa com vocês, eu quero que vocês usem de misericórdia, não apenas comigo, mas com o meu pai. Eu quero que vocês usem de misericórdia com a minha mãe. Eu quero que vocês usem de misericórdia para com as minhas irmãs. Ela evoca exatamente a misericórdia do Senhor. Há tantas coisas, meus irmãos, que talvez tivessem um resultado, um destino, né, tão diferente do que teve. Mas apenas uma coisa mudou. Uma coisa, na verdade, fez completa e total diferença na história da sua vida e da minha vida. Na história da sua família e da minha família, apenas uma coisa, chamada misericórdia, graça de Deus, mover de Deus, ação de Deus em momentos cruciais da nossa vida. Deus entrou na história, Deus interviu e Deus mudou completamente o curso da nossa vida, irmãos. Deus mudou. Não foi coincidência, foi ação de Deus. Não foi coincidência aqueles homens entrarem ali, porque Deus tinha um propósito na vida dessa mulher, Deus tinha um propósito na vida desta família também. Deus queria alcançá-los também. Deus não queria apenas usá-los para proteger aquela missão, Deus queria também alcançar aqueles corações. Então a sua casa, ela se torna um melhor ambiente quando há confiança e temor diante das ações e promessas de Deus, mas também quando a família é alcançada pelas misericórdias do Senhor. Quando cada um de nós reconhecemos isso, é favor imerecido, é graça, é misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Algumas vezes nós ouvimos também histórias na família que nos ensinam por meio da dor, do sofrimento e também do castigo. Uma das cenas que eu nunca esqueci também, na minha vida e na minha família,
eram as vezes que meu pai, ele tentava afrontar a minha bisavó. E desde o início, quando minha mãe o conheceu, minha bisavó sempre a aconselhou a sair daquele relacionamento. Meu pai não conhecia a Deus e minha bisavó sempre aconselhava. Mas enfim, o meu pai, quando queria afrontar, então, ele tirava a carteira do bolso e ele batia na carteira e ele dizia: Dona Luísa, meu Deus está aqui, neste aqui eu confio. Só que ele não sabia que ele não estava dizendo isso para minha bisavó, ele estava dizendo isso para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. E diante de tantos bens, irmãos, diante de tantas conquistas materiais que o meu pai já teve nessa vida, meu pai já teve uma frota de táxi, meu pai já teve vários imóveis, já teve fazenda, granjas. Meu pai era um comerciante que comprava feijão aqui em Irecê e vendia em Pernambuco, comprava milho, comprava soja, comprava cereais. Meu pai que já fez muita fortuna e que trocava de carro todo ano. Eu lembro que na minha infância eu tive a oportunidade, acho que 2 ou 3 vezes, de ir no sítio, uma daquelas festas que ali eram dadas com a minha irmã, e ver assim comida que eu nunca imaginava assim na minha vida, no mesmo ambiente ter tanta comida e tanta bebida para tanta gente. Pouco a pouco, o Deus que ele colocou a sua confiança, o Deus que ele colocou a sua fé, começou na verdade a ruir. Meu pai começou pouco a pouco perdendo absolutamente tudo que ele tinha. Não era perdendo algumas coisas. Ele começou perdendo os bens, perdendo os imóveis. Ele entrou em decadência nos negócios. Ele teve um problema sério em uma de suas pernas. Ele precisou fazer um tratamento caríssimo para não amputar as pernas, uma de suas pernas. Ele perdeu absolutamente tudo, irmãos. E ele passou então a morar numa casa alugada. E alguns anos eu estava com a minha irmã e ela estava dizendo para mim: olha, Elvis, eu estou levando gás e alguns outros medicações para pai fazer o curativo na perna dele. E essa semana eu precisei emprestar um dinheiro para eles. Irmãos, são, na verdade, experiências que nos ensinam com o erro, com a afronta, com o pecado de outras pessoas em nossa família, mas que deve causar em nós um grande temor, porque afirmar que o seu Deus era o dinheiro, era de fato uma afronta ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Minha bisavó, ela não viveu para enxergar isso. E hoje eu vejo que nessa circunstância, o meu pai hoje para ouvir falar acerca de Deus. O filho que ele disse para mim, quando eu saí da aeronáutica, ele disse: você sim, você vai ser bem sucedido financeiramente. Seus irmãos, nenhum deles fizeram a escolha certa, mas você vai ser pastor, vai ganhar muito dinheiro. Muito bem, meu filho, vai em frente. E ele falou isso para mim, rindo, ridicularizando. Meu pai que era completamente avesso ao evangelho, meus irmãos. Meu pai que nunca entrou numa igreja, e houve tantos convites para que isso fosse feito. Inclusive nos 15 anos da minha irmã, no nascimento dos meninos. Mas meu pai hoje, ele é um homem quebrantado. É um homem quebrado e quebrantado. É um homem que, ao chegar lá, a gente começa a falar daquilo que Deus está fazendo, e ele para e ele ouve, e os olhos enchem de lágrimas. E nós oramos, eu vou na casa dele e eu oro, eu peço que Deus salve aquela vida, liberte aquele coração. Irmãos, é a misericórdia do Senhor que o mantém vivo, tão somente a misericórdia. Mas há uma terceira coisa, meus irmãos, que eu quero também extrair desse texto aqui nessa noite. Que há um detalhe importante nesse texto para nós compreendermos em que situação esses dois homens estavam. E esse detalhe, irmãos, está aqui
no versículo de número 7. Leia aí para você o versículo 7 desse texto. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Sabe que porta foi essa que fechou? A porta da cidade. Esses homens não estavam apenas na casa de Raabe. Esses homens estavam literalmente presos. Humanamente falando, impossível sair dali sem ser notado, sem ser percebido. Esses homens estavam diante do impossível. Como retornar com as informações, como retornar com o relatório, como sair daquele ambiente sem ser percebido, sem ser notado. E chama-se impossível. Eles estavam diante do impossível. E eu pergunto a você, será que na sua vida você nunca esteve diante de um impossível? Será que na sua família você nunca viveu situações que do ponto de vista humano eram irreversíveis? Irmãos, a nossa casa ela se torna um ambiente melhor quando a fé ela é vivida para superar os impossíveis. Quando a fé que nós dizemos que temos em Cristo Jesus, ela é exercida diante daquilo que muitas vezes dizem para nós, olha, vai ser assim. Diante de prognósticos, diante de previsões, diante de situações onde nós nos sentimos impotentes. Mas eu quero dizer para você que todas as vezes que você se sentir impotente diante de uma situação, lembre-se que você serve e confia num Deus dos impossíveis. Um Deus onde Ele é quem dá a última palavra, a última ordem. É o Senhor quem dá, meus irmãos. E esta é a fé que eu e você, nós precisamos exercitar, nós precisamos viver. Uma fé vivida para superar o impossível. A porta de Jericó já estava fechada, irmãos. Não havia como sair dali. Mas o que é que acontece? Presta atenção. Versículo 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Foi Deus. Você percebe agora? Aquela mulher não caiu ali de paraquedas. Aqueles homens, desculpem, não caiu na casa daquela mulher de paraquedas. Deus não orientou esses homens para que entrassem naquela casa. Não era simplesmente porque ela era uma prostituta e precisava ouvir falar acerca do Senhor. Não. Havia um plano detalhado de Deus para a vida daqueles homens. Você já imaginou você na situação daqueles dois espias? E você orando para Deus, dizendo, mas Senhor, sinceramente, que esparro, Senhor. Esses caras já vieram aqui, certamente amanhã de manhã vão bater aqui de novo. E como é que vai ser agora, Senhor? Como é que o Senhor me bota nessa, sinuca de bico? Mas Deus já tinha preparado tudo, irmãos. A casa era estratégica para sair, para a fuga. E essa mulher vai ser usada exatamente para isso, para mostrar isso. Então, irmãos, a nossa casa ela se torna um ambiente melhor quando nós exercemos uma fé que supera o impossível. E sabe o que é que eu quero chamar a sua atenção também? Porque não foi apenas o local da fuga. Presta atenção que ela dá instruções do que é que eles deviam fazer. Versículo 16. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho.
Veja que não é apenas o local de fuga, não é apenas a rota, mas é toda a estratégia que ela vai orientar aqueles homens, é toda a instrução que ela vai dar para eles. Olha, vocês vão sair daqui, mas vocês não peguem direto o caminho de volta para casa, não façam isso. Vocês vão para o monte, vocês vão ficar escondidos, fiquem lá pelo menos 72 horas, 3 dias, fiquem lá. E depois sim, depois quando eles tiverem ido, eles não vão encontrar vocês no caminho, quando eles estiverem retornado, aí sim haverá segurança. Sabe o que eu penso, irmãos, com essas palavras aqui do versículo 16? Eu penso de uma forma assim muito segura, de que a nossa casa ela se torna um ambiente melhor, quando ela é fonte estratégica de ensino e de instrução para quem por ela passa. Quando as pessoas adentram em nosso lar, quando as pessoas conversam conosco e elas percebem isso, o ensino do Senhor, a instrução do Senhor, elas aprendem alguma coisa acerca de Deus através da minha vida e através da sua vida. É por isso que nós estamos vivos, estamos nesse mundo, para sermos testemunhas do Senhor. Aí sim, a casa ela é um ambiente, sim, ela torna-se um ambiente acolhedor, um ambiente onde as pessoas, na verdade, ouvem Deus falar através de um testemunho, de um cântico, através de uma palavra. Ela é fonte estratégica, irmãos, de ensino e de instrução para quem por ela passa. E eu sei que os nossos lares, vez por outra, alguém está passando, alguém está chegando, né? Eu tive a grata surpresa ontem à noite de receber a minha mãe, né, que me fez uma surpresa. Ela não está aqui, tossiu muito, está com alergia muito forte, então não veio hoje à noite. Mas para mim foi uma grata surpresa, né? O problema é que nós temos diante de nós, irmãos, um fator chamado tempo. E o tempo muitas vezes tenta nos desanimar. O tempo muitas vezes tenta nos fazer nos sentirmos fracos e desestimulados. Conta uma história que 2 homens, eles cometeram o mesmo delito em um reino. Eles roubaram. Mas eles não roubaram qualquer pessoa, eles roubaram exatamente os aposentos do rei. Eles adentraram e subtraíram objetos. E a pena para quem cometia esse tipo de delito era a morte. Não tinha outra coisa. Roubou o palácio, será morto. E diz essa história que o rei tinha a prática, a tradição de dizer que era um rei benevolente. Então todas as pessoas que morriam por conta do furto, por conta exatamente dessa prática, tinham o direito de fazer um pedido, um último pedido. E diz a ilustração que o rei chamou o primeiro homem e disse: olha, você vai morrer. Eu quero apenas que você diga o que é que você quer antes de você morrer. E o homem disse para ele: olha, rei, já que eu vou morrer, então eu quero um banquete. Quero convidar meus amigos, a minha família, o senhor providencia aí muita comida, muita bebida, e a gente vai passar a noite aí, né, comendo, se divertindo. No outro dia o senhor me mata, não tem problema não, mas eu quero aproveitar. O rei olhou assim, disse: rapaz, ninguém me pediu isso, mas tudo bem. É isso que você quer, então tá bom, eu vou dar um banquete e no outro dia a gente enforca você. Chegou para o outro e disse a mesma coisa. E o outro disse: seu rei, eu tenho um pedido sim. Eu quero que o senhor me deixe ensinar o seu cavalo. O seu melhor cavalo de caça. Eu quero ensiná-lo a voar. O rei disse: o quê? Eu tenho uma técnica que esse cavalo vai ficar tão rápido que simplesmente ele vai voar. Ele disse: você está brincando comigo? Você não está me levando a sério. E aí reuniu ali os conselheiros do reino. Os conselheiros: mas seu rei, o senhor, a cada um desses homens que já foi enforcado ali, o senhor sempre concedeu o último pedido. Pergunte a ele pelo menos qual é o tempo que ele vai precisar para isso. Depois a gente mata, a gente enforca, não tem problema. E o rei disse: olha,
Quanto tempo você precisa para fazer meu cavalo voar? Ele disse, seu rei, é 1 ano. 1 ano. Isso não é possível. E aí, o outro que havia pedido o banquete chegou para ele e disse, rapaz, você é doido. Você é completamente doido. Ninguém vai cair nessa história de que em 1 ano você vai fazer o cavalo do rei voar. E o rapaz disse para ele, é verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Durante esse tempo, muita coisa vai acontecer. Por exemplo, o filho do rei pode assumir o trono, simplesmente, em seu lugar, e de repente esse homem vai me livrar. Né? Quem sabe esse cavalo não quebre também uma perna, e tenho que sacrificar, e sacrificando o cavalo eu também estarei livre da minha promessa, e me poupe. Né? Quem sabe que eu vou viver esse tempo todo, de repente em 1 ano eu também morro. Muita coisa pode acontecer. E aí diz a história que passaram-se os meses, 3, 6, 9 meses. E enquanto um se regalou naquele banquete e morreu no outro dia, todo dia aquele homem pegava aquele cavalo e ficava para cima e para baixo. E uma certa manhã o rei chegou à janela do palácio e começou a olhar, ele ensinando supostamente o cavalo a voar. E o rei se sentiu muito mal. E o rei teve um ataque fulminante. Enquanto a guarda correu para socorrer o rei, aquele homem pegou o cavalo e ele sumiu no reinado e nunca mais apareceu. Mas eu penso que às vezes nós estamos tão desejosos da resposta de Deus, tão ansiosos pela solução, que nós nos esquecemos que o tempo, ele vai trazer não apenas o querer, a vontade, mas a resposta de Deus, porque Deus não nos deixa, meus irmãos, sem resposta. Deus não nos deixa na interrogação, na dúvida. O desejo de Deus é que a minha fé, a sua fé, ela seja fortalecida, e para isso é necessário que nós creamos nessas instruções, creamos no agir, no mover de Deus sobre nós. Essa mulher, ela sabe que é importante o que ela está dizendo para aqueles homens. Fiquem 3 dias no monte. Já pensou se ele disser, mas rapaz, a gente vai perder tempo, cara. 3 dias? Em 3 dias a gente vai lá, dá o relatório lá para Josué e acaba com esse negócio. Mas eles ouviram as instruções. E eles fizeram exatamente como ela acabara de afirmar, de instruí-los. Né? E finalmente, irmãos, esse texto nos mostra algo que eu acho também muito importante. Os versículos 17 ao versículo 20. Essa mulher, ela pede àqueles homens que houvesse de fato um juramento, um comprometimento. Agora veja o que é que acontece aqui nesses versículos 17 a 20. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Versículo 20. Também se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Esses 3 versículos, 4 versículos, eu encontro 3 coisas aqui maravilhosas acerca de cada um de nós para com a voz de Deus. Em primeiro lugar, fidelidade, está aqui no versículo 20. Se tu denunciares a nossa missão, nós seremos desobrigados do juramento que nos fizestes jurar. A nossa casa, o nosso lar, ele é um ambiente melhor quando há fidelidade à voz do Senhor, fidelidade à sua palavra. Mas não apenas fidelidade, irmãos. É preciso que haja o compromisso. E aqui, esse sinal do fio de escarlate mostra exatamente que aquela casa ali, ela estava protegida, ela estava guardada, ela estava devidamente identificada. Qual é a identificação dos nossos lares? Não é o Espírito Santo de Deus, que fez morada em mim e em você?
A nossa identidade é Cristo, irmãos. A nossa identidade não é uma instituição, uma religião. A nossa identidade é Jesus Cristo, é o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. É por causa desse sangue que as nossas vidas são poupadas. Havia ali a manifestação dessa fidelidade no versículo 20, do compromisso, e aqueles homens dizem: olha, vocês têm que colocar esse fio de escarlata aqui na janela. Quando nós chegarmos aqui para atacar, nós precisamos identificar logo, de pronto, a casa de vocês, a sua casa. Então deixe aqui na janela esse fio, identifique. Em último lugar, uma coisa que eu acho assim muito interessante nesse texto é a santificação. Sabe por que santificação, gente? Porque santificação é estar separado. Santificação não é estereótipo daquilo que eu faço. Santificação não é exercício apenas espiritual, jejum, oração, leitura da Bíblia. Não é apenas isso. Santificação é estar separado, é ser diferente, é exatamente buscar fazer diferença através do Espírito Santo de Deus. E veja o que é que esses homens dizem no versículo 18, na parte B, e no versículo 19. Versículo 18, a parte B. E se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe e os teus irmãos e toda a família de teu pai. Versículo 19. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a sua cabeça. Ou seja, eles precisavam estar santificados, separados. Eles precisavam estar guardados ali no momento que eles chegassem, para que eles fossem poupados, para que eles fossem salvos. Então a fidelidade, irmãos, o compromisso, a santificação, a obediência, isso são respostas que nós precisamos dar ao Senhor. E eu creio que assim, os nossos lares, a nossa casa, se torna um ambiente ainda melhor. Um ambiente onde exala harmonia. Um ambiente onde as pessoas entram e não ficam assim apressadas, desejosas de ir embora. Um ambiente onde as pessoas entram e sentem a paz, sentem a presença do Senhor, sentem que há algo diferente ali, e o que há diferente é o Espírito Santo de Deus que um dia fez morada em mim e em você. Irmãos, a nossa casa se torna um ambiente melhor quando há confiança e temor diante das ações e promessas de Deus. Se torna um ambiente alcançado pela graça, pela misericórdia do Senhor. A nossa casa é um lugar, um ambiente, um abrigo melhor, quando a fé é vivida para superar o impossível, para superar os obstáculos. Nossa casa se torna um ambiente melhor quando é fonte estratégica de ensino e de instrução com aqueles que por ela passam. E finalmente, quando há fidelidade, quando há compromisso e quando há santificação. Ontem eu encontrei uma carta, na verdade um bilhete, né? Um bilhete que eu recebi, e eu trouxe isso aqui para ler para vocês. Na verdade é uma poesia e uma dedicatória embaixo. E o amanhã chegou. O amanhã chegou, virou hoje, e é um lindo dia de sol. Mas ontem eu estava com tanto medo do dia seguinte, que Deus me fez lembrar a ordem: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Meu Pai sabe que precisais de todas essas coisas. E assim, tudo o que eu precisei foi transformar a ansiedade em ação de graças, por antecipação. A preocupação por um conta as bênçãos, lembrando as 1000 vezes de livramento e resposta no meio da tribulação, que fazem enriquecer a experiência e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O amanhã chegou, virou hoje, e é um lindo dia de sol e de muita saudade, escrito a caneta. Que Deus te abençoe, te amo. Tua mãe, Ciene, 9 de novembro de 98. Eu recebi essa poesia e esse bilhete na rodoviária quando eu estava vindo para cá.
E foram alguns meses de oração, de ansiedade, de preparo. A mudança já tinha vindo para cá. E nós estávamos prestes a viver uma nova experiência na nossa vida e no nosso ministério. E eu não fazia a menor noção de como estava o coração da minha mãe. E ela me entregou isso aqui, me abraçou, me beijou, e eu simplesmente pegamos o ônibus, nós viemos de ônibus. E eu li isso e, enfim, guardei. E há algum tempo que eu encontrei e deixei separado para uma ocasião especial. E ontem eu cheguei para ela e mostrei isso para ela. A Véia não tinha outra reação senão chorar, né? Ah, meu filho, eu quero uma Xerox. Isso eu nem lembrava mais disso. Mas eu lembro do momento, eu lembro quando eu te dei isso. Mas, irmãos, uma coisa maravilhosa, nós temos a certeza, a convicção, que ao longo de todos esses anos e ao longo da nossa história, Deus, Ele sempre está dando claras evidências da sua presença em nosso lado. Não houve momento nenhum das nossas vidas que Deus tenha simplesmente se afastado, se distanciado de mim e de você, porque se isso tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui hoje, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor é presente. Louvado e engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, pela tua bondade para conosco, Senhor. Nós te agradecemos porque quando éramos crianças ainda, o Senhor tinha propósitos, planos, sonhos, desígnios para nós. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor manifestou o teu amor, tocando em nossos corações e nos atraindo para ti, Senhor. Tirando as vendas dos nossos olhos, tirando, ó Pai, de nós, ó Pai, aquilo que impedia nós enxergarmos o nosso próprio pecado. E o quanto nós dependemos de Ti, o quanto nós precisávamos do Teu perdão, da salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque enquanto nós enfrentávamos tantas lutas e dificuldades, ó Pai, no lar em que nós fomos criados, no lar em que eu fui criado, o Senhor também já tinha o propósito, ó Pai, através da minha vida, de que um outro lar surgisse e que pudéssemos escrever com a Tua rica misericórdia uma história diferente, Pai. Uma história diferente para que a Tua glória fosse manifesta e não os nossos feitos, porque sem Ti nós não seríamos quem somos, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, porque ainda hoje nós podemos testemunhar, eu posso testemunhar para o meu pai e para a minha mãe, Senhor, de que o Senhor é Deus. O Senhor reina absoluto, Pai. O Senhor não é uma hipótese. O Senhor é o eu sou, é o Shaddai. O Senhor é o Jeová Rafá. O Senhor é o Jeová Jiré. O Senhor é o Deus de toda a presença. O Senhor é o Deus do Alfa e do Ômega, do princípio e do fim. O Senhor tem nas mãos a chave da morte e do inferno, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque nós estamos em Tuas mãos. E é o Senhor quem tem cuidado de cada um de nós. Eu te louvo, Senhor, porque o desejo do Teu coração, Pai, eu sei que é satisfazer, Pai, é nos alegrar, nos agradar e nos ensinar, Pai, cada vez mais a nós caminharmos na dependência do Senhor e podemos amar com o mesmo amor que nós temos sido amados por Ti, Senhor. Muito obrigado por essa noite tão especial, Senhor. Muito obrigado porque a Tua fidelidade, ela se manifesta em tudo o que acontece em nossas vidas. Quero Te agradecer pelas mães que estão aqui, Senhor. Quero Te louvar por aquelas que não puderam estar aqui também, mas que o Senhor, Pai, possa alcançá-las, ó Pai, como o Senhor alcançou Raabe, Pai. Que o Senhor possa colocar fé em seus corações também, Pai. Como ela mesma é citada na carta aos Hebreus, ó Pai, como alguém que foi usada pelo Senhor para dar esse livramento e para que o Teu propósito para com o Teu povo Israel e para com aquela nação, para com aquele povo em Jericó, aquela cidade, pudesse ser concretizado, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, porque assim também está acontecendo comigo, está acontecendo com as nossas famílias, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém.